aí, povo! Tô em Bergen, vou mostrar um festival medieval hoje pra vocês. Cidade lotada, a gente tava vindo agora e tava tudo assim... Como é que eu posso explicar? Tudo com uma neblina de outro mundo, assim, tudo nebuloso, pra não dizer outra coisa. Lá em casa, o Ivan acordou e saiu com o chapo, ele falou que não dava pra enxergar a rua, de tanta neblina que tava hoje. E eu tô aqui no Festival Medieval, gente. Bastante gente por aqui. Tô fazendo uma apresentação ali no estilo medieval pra vocês. Pra quem não sabe, essa aqui é a Fortaleza de Bergen. É um dos lugares onde eu sempre gosto de trazer as pessoas e de mostrar. É uma fortaleza medieval e é um lugar lindo, maravilhoso. É um lugar onde, por exemplo, você não pode usar drones aqui porque é uma área militar. E essa fortaleza serviu de proteção, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, embora não tenha protegido ninguém, porque afinal de contas a cidade foi toda invadida. Mas hoje a gente está aqui, enfim, no Festival Medieval, voltando um pouquinho na história medieval de Bergen, que a gente vai conversar um pouco sobre isso enquanto eu mostro o festival para vocês. Eu não tenho como estar aqui sem falar dessa torre para vocês. Essa aqui é Rosenkranztorn, né? A Torre de Rosenkranz. E ela tem esse nome porque ela foi construída em cima de uma construção antiga que já existia desde os anos lá 1200. Então, Erik Rosenkranz construiu essa torre lá por volta de 1560, alguma coisa, 62, se eu não estou enganada. E essa torre aqui, ela é hoje um museu, você pode entrar nela e ir até um topo da torre e ver os labirintos que existem dentro dela, porque afinal de contas é uma torre medieval. E está aberta a público, então, para visitação. E hoje tem fila ali, gente. Ó, comenta pra mim se você quer um vídeo só mostrando o interior dessa torre e de outros lugares que eu vou mostrar pra vocês durante esse vídeo aqui. E agora vamos ver um pouquinho do festival e mais história pra vocês enquanto eu vou passando por essa fortaleza aqui que teve a sua construção no início de Bergen, né? O início da cidade de Bergen. Eu continuo aqui, a gente passou ali por algumas brincadeiras de crianças. Tem luta aqui do outro lado também, gente. Uma árvore muito pequenininha. Bom, e a gente está aqui na frente do Salão de Håkon. O Salão de Håkon ele foi construído por volta de 1260 pelo rei Håkon Håkonsson, por o casamento do filho dele. Depois disso, lógico, é um salão medieval, então aconteceram várias cerimônias, casamentos, e até hoje acontecem cerimônias nesse salão, que hoje você pode visitar e conhecer. Uma curiosidade sobre esse salão é que na Segunda Guerra Mundial caiu uma bomba em cima dele, né, sobre o teto do salão. Caíram várias bombas aqui em Bergen, e essa bomba em específico caiu em cima do salão, porque afinal de contas a gente está na Fortaleza de Bergen, então toda essa área aqui, na época, servia para proteger a cidade. E essa bomba destruiu o teto ali, passou um tempo até que o salão fosse reconstruído. Hoje você encontra réplicas medievais dentro dele e um salão assim que é lindo de se ver. Aí o companheiro de todos os vídeos aqui, dá oi, amor. Se isso não aparecer, né, o vídeo fica sem graça. Vou ter que ter o Ivan no meio do vídeo. E o Ivan, como sempre, me acompanhando nos meus passeios doidos aqui. A gente está nesse festival medieval aqui na Fortaleza. Né, amor? É legal me acompanhar nos meus passeios? Gosta? Se diverte? A cara dele. Mas ele se diverte. Ele se diverte. E o medieval está cheio de criança, mas é engraçado que tem muito adulto também passeando por aqui, sozinho, só adultos, porque é uma coisa que gera curiosidade das pessoas, né?
conhecer lugares assim, se interessar pela história. E eu mostrei no vídeo aqui um pouquinho antes, tava uma arqueóloga falando sobre algumas peças que foram encontradas aqui, porque volta e meia tem escavação, as escavações arqueológicas aqui, e são encontradas várias peças, até hoje aqui vão ser essas escavações continuam, e ela estava mostrando os lugares onde eles estão escavando atualmente e algumas peças e réplicas que eles encontraram por aqui. E isso é bem bacana também. Bom, e a fundação de Bergen, na verdade, foi em 1070, né? Antes da construção desse salão de Håkon, antes da construção de Rosenkrantz, da torre lá atrás, mas já existiam construções aqui antigas. E para quem quer saber um pouquinho mais da história, eu aconselho bastante visitar o Museu de Briggen, que é onde você encontra, por exemplo, escavações que foram feitas em Bergen, na região de Briggen, e ver um pouco como que eram construções ainda antigas naquela época, né? Pedra é algo que veio depois de 1200 realmente para cá, essa é a construção mais antiga que a gente tem agora. E lá em 1070, quando Olav Tyr construiu Bergen, ele ainda era um assentamento viking, digamos assim, não era uma cidade com uma importância enorme. Mas isso mudou com a Liga Hanseática. Então os alemães fizeram de Bergen, eles tinham lá na época todo o controle de cereais, o controle do bacalhau, e fizeram de Bergen um dos centros comerciais mais importantes da Europa. Bergen também era conhecida então como capital da Noruega ali no século XII, século XIII, mas vale lembrar que naquela época a capital era onde o rei estivesse. Por isso a capital foi Bergen durante esse tempo, né? Oslo então é a capital da Noruega, ou Oslo, como dizemos aqui em norueguês. E uma pergunta que me fizeram há pouco tempo é como a gente fala... Ó, Ivan lá, totalmente ligado no que eu tô falando. Como que a gente fala Bergen em norueguês? Então vou perguntar pro Ivan aqui. Como fala Bergen em norueguês? Bergen. Mas o que eu noto, né, dependendo do dialeto das pessoas, elas vão falar esse Rzinho aí diferente, porque o bergense aqui, ele fala um R especial. Levanta. Por isso que eu gosto de usar uma pessoa como foco, entendeu? Porque ela desfoca o resto. Bom, a gente está dentro do salão de Håkon. Håkon Håkonsson foi coroado em 1247. Na ocasião, ele foi coroado assim, num lugar que, no ponto de vista, não era muito digno de um rei. Então, veio a construção do salão de Håkon, onde aconteceu o primeiro grande evento ali, foi o casamento do filho dele. E aí sucederam vários outras festas e cerimônias grandes. Ele foi usado de diversas formas ao longo dos anos, sendo que continua sendo esse salão lindo que a gente tem hoje. E essa última construção, a modelagem dele para ser assim usado como a gente vê hoje, que é nesse molde medieval aqui, como ele era realmente, ele aconteceu depois, né, do evento que eu falei para vocês, que a bomba caiu nesse telhado aqui e eles tiveram que reconstruir. Então essa madeira aqui é toda atual, digamos assim, né? Já que a construção foi terminada ali, essa reconstrução foi terminada em 1960 e alguma coisa, não faz tanto tempo assim se a gente para analisar, né? Ou dependendo da tua idade, faz muito tempo. Mas tratando de idade média, é algo assim que impressiona, né? Esse salão. E aqui eles mostram como é que ficou destruído o salão, ali a parte de cima toda ali que está restaurada, e a abertura do salão aqui em 1961 com o rei sentado bem no meio ali. Acho que o mais legal desse festival que está tendo é que você entra nesses lugares de graça. E aqui então você tem todo o interior do salão, que é praticamente um labirinto, né? É um salão bem bacana e hoje a entrada está gratuita. Vou mostrar para vocês do outro lado aqui que eu gosto bastante.
Bem bacana, gente. Ó, aqui deve ter uma ideia de como que era esse lugar todo por dentro, né? Assim, tem várias salas, é bem grande na verdade, funciona como um museu hoje e vale muito a pena visitar. Bom, e aqui fora tem um café onde eles servem sopa de lentilha, de legumes, tem bebidas, cervejas medievais, cervejas locais, né? Que são as famosas cervejas artesanais. E tem também o Mild, né? Que é o hidromel. Como nem tudo é gravação de vídeo, gente, agora eu vou aproveitar o restinho do dia e vocês me contem aí se vocês gostaram desse vídeo sobre o Festival Medieval e sobre essas construções que a gente tem aqui em Bergen.